aprender e para praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias. Pode se sentar, povo santo. Como é bom estar na casa de Deus. Em nome de Jesus. Noite friazinha, né? Glória a Deus. Só lembrando aqui que as doações dos irmãos que não foram para o Rio Grande do Sul estão disponíveis para a gente doar aqui para o povo que precisar, amém? De um agasalho, de uma roupa aí nesse inverno. O irmão Luiz já tem até um lugar ali que ele já sabe que está precisando. Quem souber também, amém? Está lá tudo guardadinho. Vamos deixar o Espírito Santo tocar no nosso coração e nos guiar aí nessa entrega, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá para a nossa palavra boa e santa. Nós vamos continuar o culto da semana passada. Nós estamos em Romanos capítulo 14. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Em nome de Jesus. Na semana passada, a questão é, né? A gente falou, vamos até onde der. Se o Espírito Santo continuar tocando essa palavra, terça-feira que vem a gente continua, amém? E o Espírito Santo tocou. Faltou alguma coisa, amém? Então nós vamos completar hoje. A palavra é longa, um capítulo longo e merece toda a nossa atenção, em nome de Jesus. Então na semana passada nós fomos do versículo 1 até o versículo 12, amém? E hoje nós vamos pegar do 13 em diante. Glória a Deus. Então vamos comigo aqui em nome de Jesus, todos nós? Então vamos lá. Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Amém? Irmãos, o que o capítulo 14, vamos recordar rapidamente, o que o capítulo 14 de Romanos está nos ensinando? Está nos ensinando a lidar com a diversidade no corpo de Cristo. A palavra de Deus, ela é uma coisa incrível. Você, na sua experiência individual, vive isso cotidianamente. Às vezes a gente lê um salmo, um versículo, ele te dá uma instrução, e aí quando você volta naquele mesmo salmo, naquele mesmo versículo, ele te dá outra instrução. E aí você volta naquele mesmo salmo, naquele mesmo versículo, ele te dá uma terceira instrução, não é isso? Amém? Amém? Então ele vai nos dando instruções de acordo com as demandas da vida, de acordo com a vontade do Espírito em nos tocar. E às vezes ele toca num irmão de um jeito e toca no outro irmão de outro jeito, amém? Quando a gente vê, por exemplo, famosa lá, né, aquela história de Davi contra Golias, a gente pode ver ali um inimigo, a gente pode ver ali um problema, a gente pode ver ali um desafio, não é? Golias é uma representação de inúmeras coisas, amém? Para um irmão que está com problema financeiro, aquilo lá é o problema financeiro dele. O irmão que está lutando contra uma doença, aquilo lá é a doença. O irmão que está lutando contra uma briga em casa, aquela é a briga, amém? Golias representa muita coisa. O que importa é olhar para Davi e ver como Davi atua para vencer Golias, amém? Em nome do Senhor dos exércitos, eu me dirijo ao Senhor, não é isso? Eu me dirijo a você, circunciso, para te vencer, não é assim? Deus nos guia à vitória, amém? Não importa o tamanho do gigante, não importa a estatística, amém? Irmão, se a palavra de Deus ela é tão diversa e tão versátil, como nós podemos imaginar, como nós podemos nos iludir que existe um único e verdadeiro ministério que tem 100% da verdade e todos os outros estão errados? Ô irmão, não é isso que a palavra de Deus está nos instruindo no versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 14 de Romanos. Ao contrário, Paulo, usando a simbologia do forte e do fraco na fé, ele está se colocando no nosso ponto de vista como o forte da fé que vê o fraco da fé. O forte da fé é aquele que está convicto dos seus princípios cristãos, que olha para algum irmão que pensa diferente e não trata ele com injustiça, não trata ele com arrogância, não coloca pedra de tropeço na vida dele, mas age com misericórdia, com paciência, amém? E é assim que nós devemos agir.
Eu tenho certeza que eu sou forte na fé. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que tem irmão lá fora que olha para mim, ele se sente forte na fé e acha que eu sou fraco na fé. Porque ele acredita, ele está convicto que a maneira dele de entender o Espírito Santo, a maneira dele de interpretar a Bíblia é mais certa do que a minha. O que eu espero desse irmão em relação a mim? Me julgar? Me combater? Me detratar? Tentar me dizer que eu estou errado? Não, eu não espero isso dele. Da mesma maneira, eu não posso agir assim com ele. Porque, irmãos, eu disse isso algumas vezes no culto passado, vou repetir algumas vezes hoje. Às vezes nós podemos ser eloquentes, às vezes nós podemos ser capacitados, às vezes nós podemos ser, capazes de convencer o irmão de que de fato ele está errado. Mas isso não significa que ele vai te acompanhar. Isso muitas vezes pode levar o irmão que está lá no lugarzinho dele a sair da presença de Deus e não voltar nunca mais. Misericórdia. A palavra de Deus nos mostra que quando um infiel se converte, faz festa no céu. Imagina o que acontece quando alguém que está na presença de Deus sai da presença de Deus. Eu acredito que por analogia, por extensão do raciocínio, faz-se choro no céu. E eu não quero ser responsável pelo choro do céu, eu quero ser responsável pela alegria do céu. Então eu não vou colocar pedra de tropeço na vida do irmão. E é isso que o versículo continua nos dizendo. Assim que não nos julguemos mais. Amém? Eu não posso me julgar mais do que o irmão de outro ministério, de outra denominação, de outra facção, de outro agrupamento, de outro desdobramento do reino de Deus. Eu não posso me sentir mais do que ele. Eu só tenho que entender que ele é diferente. Irmãos, pensa comigo, nós estamos pregando sobre o reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus não é um reino, é um império. Amém? E o que é um império? O império é o conglomerado de várias nações. Olha como Deus falou para Abraão, diz: através de você abençoarei todas as nações do mundo. São muitas nações. E o que as nações elas trazem consigo? Diferenças, não é isso? A língua, o idioma, alguns costumes, alguns hábitos, algumas formas de se portar, não é isso? Se nós formos para o Japão, nós não vamos estranhar um monte de costume? Vamos ou não vamos? Se a gente for para o México, nós não vamos estranhar um monte de costume? Se eles vierem aqui, eles não vão estranhar um monte de costume? Irmão, o reino de Deus é um império. E nesse império cabe um monte de denominação. Amém? Um monte de denominação. Tem irmão que fala latim, tem irmão que fala grego, tem irmão que fala português, mas todos estão falando glória a Deus. Amém? E é isso que importa. Irmãos, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu não vou citar denominação, amém? Não vou citar nome de religião, não vou fazer isso, amém? Por respeito, amém? Mas talvez quando eu for falar aqui, os irmãos vão conseguir encaixar direitinho a informação. Por exemplo, tem irmão que quando se senta à mesa na Santa Ceia, compartilha o pão e o vinho alcoólico. Nós não. Nós nos sentamos à mesa e compartilhamos o pão e o suco de uva. Amém? Nosso jeito, a nossa Eucaristia. Se a gente fosse mais fundo aqui na teologia, tem algumas igrejas que acreditam na transubstancialização do corpo e do sangue de Jesus, que aquilo se transforma em corpo e sangue de Jesus de fato. Nós acreditamos na cor, ou seja, nós num ato cerimonial lembrando do que Jesus fez. Eles estão certos? Nós estamos certos? Eles estão errados? Nós estamos... Irmão, não, nós somos diferentes. Tem irmão, meus irmãos, que guarda o sábado. Quando dá sexta-feira, noitinha, se recolhe, vai jejuar, vai orar, vai se consagrar a Deus e tal. Nós não. Tem irmão aqui que trabalha no sábado. Nós lavamos a igreja no sábado, não é isso? Nós, no domingo, estamos aqui no culto, mas nós não guardamos como essa denominação guarda, nem sábado, nem domingo. Porque para nós todos os dias são santos. Para nós não precisamos mais, porque isso ficou para trás. Mas para aqueles irmãos isso faz sentido. Eles estão certos? Nós estamos certos? Estão errados? Nós estamos errados? Não, nós somos diferentes. Tem irmão, meu irmão, que não doa sangue.
Não pode doar sangue. Eu não sei, irmão, até hoje o Espírito Santo nunca me tocou dizendo não pode doar sangue. Pelo contrário, eu vejo como gesto de amor. Eu tenho muito sangue, aliás, eu tenho bastante sangue. Até tempo perdeu isso aí, pregando outro dia sobre alimentação, né? Tem. Agora tem a obrigação de segurar a boca, velho. Pregou, agora tem que fazer, velho. Ô irmão, o pregador não prega a vida que leva, ele prega a palavra, ou seja, a vida que ele tem que levar, amém? Então tem que fechar a boca. A gente prega para fazer, é a ordem inversa. Irmão, eu tenho muito sangue aqui, me custa doar. Eu fico imaginando, se um ente querido precisar de doação de sangue, eu não gostaria que doasse. Irmão, o Espírito Santo nunca me tocou para dizer assim, não doe sangue. Mas tem irmão que não doa. Eles estão errados, eu estou certo, eu estou errado, eles estão certos, irmão. Nós somos diferentes. Tá lá, tem denominação que controla a roupa, o tipo de vestimenta. Mulher tem que vestir assim, homem tem que vestir assado, não pode aparecer certa parte do corpo. Irmão, é com ordem e decência. Aqui, nós não fazemos restrição, amém? Ordem e decência, obviamente, amém? Tem que ter um bom senso, temperança, mas não precisa ser tantos centímetros abaixo do joelho uma saia, né? Ou não posso, né, de repente usar um casaco dessa ou daquela cor, um pingente, ou um brinco, aqui tem isso? Não, irmãos. Quem tem restrição de roupa está certo, eu estou errado, eu que estou certo, eles estão errados. Irmão, não, nós somos só diferentes. Eu podia aqui esticar, não é? Está claro, irmãos? Nós somos a diversidade no corpo de Cristo. Nós somos diferentes, como um império que conglomera vários idiomas. A palavra é clara. É o cita, é o bárbaro, é o romano, é o judeu, é o circunciso, é o incircunciso, é o homem, é a mulher, é o idoso, é o jovem. Meu irmão, isso são os ministérios. O que importa, irmão, é que Cristo seja sendo pregado e que seja para a glória de Deus. Amém? Então nós não podemos julgar a diferença no corpo de Cristo. Glória a Deus. Nós não podemos fazer do secundário prioridade. Vamos continuar na palavra. Versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aqueles que a têm por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Amém, irmãos? Vamos usar aqui a comida como exemplo? Haviam restrições alimentares aos judeus naquela época que seguiam a Torá, como hoje existem restrições alimentares para alguns irmãos, amém? Que são cristãos. Jesus está falando, é por causa de comida que vocês vão discutir, é porque se vai fazer dieta ou não vai fazer dieta, irmãos, isso se estende. É por causa da roupa que vocês vão discutir, é porque você acredita que haverá, né, os santos serão levados antes e não passarão pela tribulação, ou se os santos vão subir depois da tribulação. Tem essas coisas, né? Pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. Irmão, não é por isso que nós vamos brigar. Isso justifica a contenda no corpo de Cristo? Irmão, Paulo está dizendo não coloque pedra de tropeço. Você está seguro da tua fé? Ou louve a Deus na tua fé e deixa o irmão louvar na fé dele. Glória a Deus. E aí continua 16: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Irmão, quando eu uso a fé para combater no corpo de Cristo, meu irmão, eu não estou ajudando, eu não estou contribuindo com o reino de Deus, eu estou dividindo o reino de Deus. E aí Deus se torna blasfemado, ao invés de ser glorificado. Imagina o irmão não me odiar por causa da forma como eu cultuo Deus, ou imagina eu odiar o irmão pela forma como ele cultua Deus. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com a palavra. Se é algo que nos torna todos errados, é o ato de julgar a denominação alheia. Amém?
E aqui, meus irmãos, eu quero aproveitar para trazer 3 palavras. 3 palavras que eu acho que a gente precisa exercitar a compreensão. A primeira delas é tolerância. O que significa tolerar? Significa eu não concordar com nada e ainda assim não usar nem de força nem de violência contra aquilo que eu discordo. Irmãos, o crente no mundo, ele tem que tolerar. Forte a palavra? Não, ela é bonita. Que tolerar é você aceitar que a pessoa queira para si o que você não quer para você. É isso. O cristão não julga ninguém. Se ele encontra a oportunidade, uma pessoa que não conhece a palavra, dá a oportunidade, o que a gente faz? Prega. Mas se a pessoa não dá a oportunidade, a gente tenta impor, a gente ora. Amém? Então a gente não vai brigar com a pessoa, nós não vamos julgar a pessoa, nós não vamos apontar para a pessoa. Nós pregamos aqui sobre julgamento. Nós vamos, encontrou oportunidade, encontrou ocasião, encontrou um ouvido aberto para ouvir a palavra, nós temos que estar preparados para pregar. Mas o ouvido está fechado, o coração ainda está duro, não é com britadeira que nós vamos quebrar essa dureza, não. É o Espírito Santo que vai agir. Então nós vamos clamar o Espírito Santo para fazer essa obra. Isso é tolerar. Isso abrange qualquer coisa. Amém? A igreja teve imaculada essa cruz, porque às vezes os homens de Deus não entenderam isso e tentaram impor à força sua fé aos outros. Guerras, violência, vieram por causa dessa incompreensão. Vamos aprender com o nosso passado, não vamos fazer mais do uso da intolerância. Amém? A palavra diz, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Toleramos muito. Agora, em relação aos irmãos da igreja, nós devemos tolerar? Não. A métrica é outra. Aos irmãos da igreja nós devemos respeitar. É bem diferente. Tolerar é o que eu não quero para mim, o que o outro quer para ele, e eu deixo a coisa acontecer. Respeitar é eu ter amor e tentar entender a situação dele. Amém? Está claro, irmãos? Se alguém passar aqui e ver o nosso culto quente, a gente buscando o Espírito Santo, pode achar estranho, porque na igreja dele não tem essa busca. Amém? Mas ele vai me respeitar. Ele vai falar, esse irmãozinho aí é filho do meu Deus que eu sou. Ele tem um jeito de lidar com o papai diferente do meu. Eu respeito o jeito dele. Amém? E a terceira palavra, que é importante também para a gente não se perder. Qual é a terceira palavra? Adesão. O que significa adesão? É fazer aquilo que eu concordo, amém? E tentar divulgar o que eu acredito. Então, quando eu for pregar a palavra, eu vou pregar da maneira como eu acredito, amém? Eu não tenho que pregar como outro irmão acredita, eu vou pregar como eu acredito, amém? Por quê? Porque eu acredito que o Espírito Santo está me usando. Se ele me colocou naquele lugar para falar com aquela pessoa, talvez esteja falando com a pessoa certa. Então eu estou preparando o coração dela para a outra pessoa certa vir na vida dela e levar ela para o corpo de Cristo, amém? Então não tem que chegar e falar da fé dos outros para defender a fé dos outros. Eu tenho que respeitar a fé dos outros e eu tenho que combater o bom combate na fé que eu acredito. Está claro, irmãos? Por isso Paulo usa a imagem do forte na fé. Seja forte na fé. Faça você aquilo que você acredita. Amém? E respeita quem faz diferente. E exerça tolerância para aqueles que não chegaram ainda aonde nós temos convicção que tem que chegar, que é na presença de Deus. Está claro, irmãos? Está claro? Então, continuando a palavra, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Oh, irmão, tem um prioritário. É amor, é paz, é a presença do Espírito, é alegria. Irmão, tem alegria na contenda, tem alegria no debate, tem alegria. Às vezes a gente entra na internet, comentei, né? No culto passado, todos nós aqui, nós usamos o YouTube, nós somos, né?
Inclusive para assistir as nossas pregações, quantas vezes a gente vê lá debate de linhagens teológicas, parece que os dois irmãos só precisam de um ringue e de luva de boxe, né? Para começar a ir para as vias de fato. Irmão, está faltando paz, está faltando amor, está faltando alegria, está faltando Espírito Santo? Então, irmão, nós estamos errando. Glória a Deus. Paulo está nos ensinando a lidar com a diversidade no reino de Deus, as diferenças. Continuando, versículo 18: porque nem nisto serve a Cristo agradável, é a Deus aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém? Prioridade é prioridade, secundário é secundário. Deixa eu te perguntar, irmão, você acredita em Cristo? Acredito. Ele é o seu Salvador? É o meu Salvador. Deus é o seu Pai? Deus é meu Pai. Então, meu irmão, você é meu irmão. Amém? Você é diferente de mim, mas você é meu irmão. Eu não vou colocar pedra de tropeço na tua vida. Se quiser saber como eu penso, eu vou conversar. A gente vai sentar, vamos tomar um cafezinho. Amém? Vamos rir, vamos conversar. Combater não. Combater, nós vamos combater lá fora. Nós vamos combater o diabo. Nós vamos trazer as pessoas para a luz. E às vezes nós vamos preparar o terreno para a pessoa não vir para a nossa denominação e para outra. E nós vamos fazer isso com alegria. Porque a gente não quer encher a igreja, a gente quer encher o reino de Deus. Amém? Porta a porta que vai passar. Glória a Deus. Respeitar. E para terminar, versículo 20: não destruas por causa da comida a obra de Deus. Olha que forte, irmão. Olha que forte. Não destrua a obra de Deus por causa de bobagem, de discussão secundária. Aqui no nosso culto presente, a gente não tem aquela coisa de ficar pedindo dízimo, oferta e tal. É o nosso jeito. Mas tem outros cultos, outras denominações, que às vezes por causa da sua dimensão, às vezes por causa das suas contas, às vezes por causa dos seus propósitos, precisa ser mais enfático. O que nós vamos fazer? Vamos ficar apontando? Não, irmão. Se não é ali que eu me sinto bem, eu venho para cá. Glória a Deus. Mas tem irmão que vai encontrar a bênção lá, e nós vamos dar glória a Deus por isso. Amém? Somos todos o mesmo corpo. Nós não vamos destruir a obra de Deus por causa de coisas secundárias. Continuando, é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Irmão, se a gente tentar obrigar o irmão a fazer aquilo que o Espírito Santo não tocou no coração dele, nós aqui estamos errando. Se a irmãzinha acha que ela tem que usar aquela roupa, que assim ela vai estar glorificando a Deus, irmão, Deus seja louvado na vida da senhora por se vestir assim. Amém? Glorifica a Deus na vestimenta dela. Se o irmão, eu disse isso na semana passada, não sei porque o Espírito Santo está me tocando toda hora nisso. Se o irmão guarda um dia, você quer saber o que é a atitude do crente de verdade? Guardar o dia junto com ele uma vez, fortalecer a fé dele no lugar dele. Amém? Ele não precisa contaminar a minha fé. Amém? Mas se eu encontrar ocasião para fortalecer a fé dele, mesmo que não seja na minha denominação, sabe como é que é o nome disso? Generosidade. Exatamente como Cristo agia. Cristo não queria holofote, Cristo não queria ser ovacionado. Aliás, leiam a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, principalmente. Durante a primeira parte da pregação de Jesus, Jesus sempre terminava o milagre falando assim: conta para ninguém, não é chegada a hora. É ou não é? Jesus fala: não conta, não conta, não conta. Amém? Importa o resultado, não é o holofote. Então, se for para fortalecer a fé do irmão, vou convidar um irmão que faz a dieta alimentar para minha casa, eu vou oferecer para ele a comida que ele não pode comer? Não, eu vou fazer dieta junto com ele. Amém? Isso é ser cristão. Para terminar, 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Amém? Nós não podemos enfraquecer a fé do irmão, temos que fortalecer a fé do irmão. Irmão, presta atenção, 22, olha que lindo. Tens tu fé?
termina em ti mesmo diante de Deus. Olha isso, irmão. A tua fé é o quê? É de não tomar bebida alcoólica? Não toma. Se a tua fé não tem problema na vestimenta, desde que seja com ordem e decência, visto que você sente bem. Se a tua fé é que você quer aquele culto quente, cheio do Espírito Santo, é ali que você tem que buscar a presença de Deus. É na tua perspectiva, é na tua forma dentro do corpo de Cristo. Rapidinho, não precisa nem ir não, tá, irmãos? Eu vou ler bem devagar para todo mundo acompanhar. Está no mesmo livro de Romanos. Quem quiser vai lá, Romanos 12, versículo 4. Quem não quiser pode ficar onde está. Versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 4. Olha o que a palavra diz. 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Irmão, tem denominação que é orelha, tem denominação que é nariz, tem denominação que é mão, tem denominação que é pé. Tem todo mundo a mesma função? Não, são funções diferentes, mas todos trabalhando para o mesmo reino. Então aqui, que é a coisa mais insana, é a mão estapear o próprio rosto. Não é? É o nariz querer a função da orelha. Tem lógica isso? Não, então nós vamos respeitar. Vamos aderir? Não, nós vamos respeitar. Se for para fortalecer a fé do irmão, nós vamos fazer o que o irmão vai precisar para ser fortalecido no lugar onde ele está? Está claro? Vamos. Por que não? Se não escandaliza a minha fé, não tem porquê. Amém? Eu não tenho problema nenhum de ficar um fim de semana sem comer carne de porco. Eu não tenho problema nenhum de ficar um sábado inteiro guardando. Na semana seguinte eu não guardo mais, domingo eu estou aqui. Amém? Fortalecer a fé do cara, fortalecer a fé do irmão, fortalecer a fé do corpo de Cristo. Então eu estou cumprindo a minha missão. Irmãos, estou repetitivo, mas está claro? Não é fácil, mas nós temos que fazer. Para terminar então, tu tens tu fé? Tenha em ti medo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ninguém tem que fazer nada que desaprova, amém? Nós vamos fazer só o que o Espírito Santo tocou no nosso coração. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é da fé é pecado. Atenção final, irmãos. Atenção. Para não entender errado a palavra, Paulo amarra no final. Não é para nos escandalizarmos. Não é para fazer o que o Espírito Santo não tocou para fazer. Não é para a gente ter dúvida. Não é para a gente querer agradar todo mundo. Amém? Nós temos um lugar, nós temos uma doutrina, nós temos uma forma, nós vamos agir conforme o Espírito Santo tocou no nosso coração. Amém? É isso. E respeitar os irmãos. Quero terminar o culto de hoje, irmãos, essa parte do culto de hoje, apresentando para vocês o livrinho aqui, aí, reverendo, Manifesto Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Essa daqui é a nossa edição de revisão final. Tem um prefácio do reverendo, fazendo um esforço de escrever. A irmã Aline corrigiu, amém? Glória a Deus. A Mariana ouviu, eu lendo, relendo. Está aqui a nossa declaração de fé e um resumo da nossa doutrina. Isso aqui é o apontamento que a gente acredita. Quem vier para o nosso ministério vai receber. Nosso propósito é dar para todo mundo que se apresentar, que assinar nossa fichinha de verdade de presente, leva para casa. Você sabe onde você está. Amém? Você vai ler e vai ver que concorda. Concorda? Seja bem-vindo. Não concorda? Deus seja louvado na tua vida, continue a tua busca. Glória a Deus? Então não vamos nos misturar, nós não vamos nos confundir. Nem por isso nós vamos ser intolerantes, nem por isso nós vamos ser desrespeitadores, nem por isso nós vamos ser confusos. Glória a Deus? Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias.